Queridos irmãos, nesse momento de exposição da Palavra de Deus, vamos abrir as Escrituras na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Hoje nós faremos a leitura dos versos 11 a 17. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 11 a 17. Agradecemos ao nosso Deus por esse momento tão bendito, tão precioso, em que nós cultuamos a Ele, e agora de ouvir a Sua palavra exposta aqui nessa manhã. A nossa expectativa é que Deus fale conosco, que Deus abençoe o seu povo, a sua igreja, nos fortaleça e nos conduza para mais perto dEle. Vamos ler, queridos, então, capítulo 2, a partir do verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Até aqui a leitura do texto. Vamos curvar a nossa fronte nesse momento e vamos pedir a iluminação do Espírito de Deus para que nós possamos compreender o que Deus tem a falar para nós neste culto. Senhor, a Ti nós oramos, ó Pai, e a Ti, Senhor, nós agradecemos por esse momento em que cantamos ao Senhor esse hino precioso, onde a nossa fé está firmada no Senhor. Pelas nossas contribuições ao Senhor, voluntárias, ó Deus, com desprendimento e com coração disposto a servir ao Senhor e à obra do Senhor. E nessa hora pedimos a iluminação do Teu Espírito para a exposição da Tua Palavra, trazendo luz à mente e ao entendimento de cada um aqui presente nessa manhã, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua vontade e a nossa vida redundar em glórias e louvores ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos. O cristão, ele é uma nova criação. É isso que a Escritura nos ensina. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. A palavra ali é criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele é alguém que foi eleito por Deus, segundo o apóstolo Pedro, e foi transformado no tempo e na história, e essa transformação chamada de regeneração, do novo nascimento. E uma das grandes mudanças que a salvação produz na vida do cristão é nos seus relacionamentos. Nós não temos dúvida disso. E em diversas frentes, em diversas áreas dos nossos relacionamentos. Muitos cristãos ainda não atentaram para isso. Para esta realidade de que suas vidas elas devem condizer, elas devem refletir alguém que é uma nova criação. Alguém que foi alvo da graça de Deus. O contrário disso é uma contradição em termos. E essa contradição em termos não fica somente na contradição em termos, mas ela acaba muitas vezes levando a motivo de escândalos, nós sabemos disso, e de maus testemunhos. E é exatamente esse o foco de Pedro, a partir daqui do capítulo 2, no verso 11, quando nós fazemos a divisão desta carta, até o capítulo 3, verso 12. Esse é o foco do apóstolo Pedro. Ele passa a expor como essa graciosa salvação que ele vem expondo na carta, concedida a esses cristãos,
desde a eternidade, ela deve influenciar as atitudes deles, as nossas atitudes, em seus relacionamentos sociais, em diversas esferas. Esse é o ponto de Pedro aqui, pelo menos 4 ou 5 tipos de relacionamentos ele vai abordar até o capítulo 3, verso 12. Nós temos visto até aqui, capítulo 1, verso 3 a 12, que o tema é a salvação, e que Pedro endereça essa carta a esses cristãos que viviam, que ele chama de eleitos e forasteiros, nessas 5 províncias romanas da Ásia, e ele escreve com o propósito de encorajá-los, de confortá-los e de orientá-los em meio às perseguições, sofrimentos e dificuldades que eles estavam enfrentando por causa da fé. Muita hostilidade por causa da fé. E para atingir o seu objetivo, Pedro ele começa a descrever essa salvação que Deus havia concedido a eles na eternidade. Após falar sobre isso, até o verso 12 do capítulo 1, Pedro começa uma série de exortações práticas, aplicações em virtude, com base nessa salvação, por conta da salvação. Primeira delas, versos 13 a 16, ele diz, é que vocês sejam santos, porque aquele que vos chamou é santo, então sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Segundo, versos 17 a 21, capítulo 1 ainda, portem-se com temor durante o tempo da peregrinação de vocês, porque vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Terceiro, verso 22 a 25, amem-se uns aos outros. E ele vai dizer o porquê, porque vocês foram regenerados pela palavra de Deus. Quarta exortação, então, desejem ardentemente essa palavra, porque por elas vem o crescimento espiritual de vocês, já que vocês experimentaram que o Senhor é bondoso. E a quinta, nós vimos semana passada, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, sobre a qual vocês são edificados casa espiritual onde Deus habita. Vocês que são pedras vivas desse edifício, vocês que não eram povo, mas agora são povo, vocês que não haviam alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E como eu disse, a partir daqui então, isso foi até o verso 10 do capítulo 2, Pedro, ele dá sequência nas suas exortações, a partir dessa salvação, como é que ela deve influenciar então os cristãos nos seus relacionamentos. Hoje nós veremos 2, que está muito claro aqui, muito fácil de verificar. Os 2 primeiros relacionamentos sociais e o procedimento que os cristãos devem ter. Primeiro está aí no verso 11 e 12, o nosso relacionamento e procedimento para com o mundo. Para com o mundo, como é que nós devemos nos relacionar. E segundo, nosso relacionamento e procedimento diante das autoridades civis, dos versos 13 a 17. Como viver como peregrinos e forasteiros que somos no mundo? Esse é o ponto central, é a pergunta de Pedro aqui. Queridos, esses 2 temas aqui, o mundo e as autoridades, têm sido 2 assuntos extremamente importantes ao longo, para se entender, e desafiadores ao longo da história da igreja, ao longo da história dos cristãos. A história tem revelado a necessidade constante de sempre nós estarmos tratando e educando a respeito deles. E hoje é o propósito do sermão de Pedro aqui. Vamos para o primeiro então? Nosso relacionamento e procedimento para com o mundo, versos 11 e 12. Veja aí, amados, Pedro já começa, se dirige a eles como amados, não somente amados por Deus, como ele vem tratando desde o capítulo 1, mas amados por Ele também. É uma maneira de Pedro se dirigir aos leitores. Meus amados, como peregrinos e forasteiros que sois. Nós já vimos isso. O que é um forasteiro? É um estrangeiro. Forasteiro é uma palavra que ela denota a natureza temporária da permanência de alguém nesse mundo. Nós somos forasteiros nesse mundo, somos cristãos que vivemos nesse mundo, mas que o nosso lar não é nesse mundo. Nós caminhamos para o lar celestial. Nós somos estrangeiros nesse mundo, somos peregrinos que estamos de passagem. É assim que Pedro ele identifica os cristãos. E com isso Pedro quer lembrá-los exatamente desse ponto, que o nosso lar, ele não é aqui. Nós somos peregrinos de passagem, que a nossa cidade é celestial, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos viajando
para a nossa cidade celestial. Mas ainda estamos na condição de forasteiros e peregrinos nesse mundo. Portanto, Pedro vai dar duas exortações aqui. Ele vai fazer duas exortações, versos 11 e 12, do nosso procedimento, nosso relacionamento para com o mundo. Enquanto forasteiros e peregrinos, primeira exortação de Pedro: vos abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma de vocês. Vocês ainda estão aqui. E esse é o perigo enquanto vocês estão aqui. As paixões carnais. Literalmente aqui, abster significa afastar-se. É você manter-se afastado. Manter-se longe daqueles desejos que são pecaminosos. Porque nem todo desejo é pecaminoso. Desejos da carne, tem desejos de comer, de beber, que não é pecaminoso. Mas o ponto de Pedro é aquelas paixões da carne que são pecaminosas, quando nos conduzem ao pecado, quando nos conduzem a desejos pecaminosos, egoístas, que diversas vezes o Novo Testamento utiliza a palavra carne para se referir à natureza humana corrompida do ser humano. Vocês devem se abster desses desejos que conduzem ao pecado. E ele responde o porquê. Pedro diz que esses desejos carnais pecaminosos, eles fazem guerra contra a alma. A palavra aqui é de cunho militar mesmo, eles combatem contra a sua alma. Há um combate aqui, há uma batalha que Pedro revela, e essa batalha ela não é travada num plano físico, mas ela é travada especificamente no campo espiritual. É verdade que nós vivemos como peregrinos fisicamente nesse mundo, mas é uma batalha que é contra a alma. Esses desejos carnais e pecaminosos, eles labutam dentro de nós para que a nossa alma seja destruída, para que ela seja contaminada pelo pecado. Tiago explica melhor isso, capítulo 1, ele diz o seguinte, verso 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Porque o povo estava dizendo, Deus é soberano, então se eu sou tentado, isso é obra de Deus. Tiago diz, não, ninguém é tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. E aí vem a resposta. Da onde vem então? Aí ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera morte. É isso que Pedro está dizendo. As paixões da carne, elas batalham contra a alma, para levar à morte. Paulo diz isso também, digo, pois, em Gálatas 5, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E aí ele diz, porque a carne ela milita contra o Espírito, olha o termo militar aqui, ela batalha contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há essa batalha em nós no mundo. E é isso que Pedro está instando aos seus leitores. Vocês são estrangeiros e são peregrinos nesse mundo. E essas paixões, elas dão satisfação física, elas são pecaminosas e elas são temporárias, porque vocês também são temporários nesse mundo, estão de passagem, mas na realidade elas estão guerreando contra a alma de vocês. Portanto, como peregrinos que sois a caminho da cidade celestial, eu exorto vocês a que vocês se abstenham delas. Se afastem delas, mantenham-se afastados, porque não há benefícios. Há somente malefícios para a alma de vocês, que está ligada ao mundo por vir. Está ligada à nova pátria de vocês, a celestial, que está por vir. Nós deveríamos, queridos, considerar melhor as nossas decisões e as nossas escolhas. Essa aqui é a verdade. O que é que está trazendo malefícios à sua alma? O que é que está trazendo malefícios, prejudicando a sua comunhão com Deus? Prejudicando a nossa vida com Deus? Afaste-se disso. Se abstenha disso. Fique longe disso. Guarde os seus olhos, guarde o seu coração. Não é dele que procedem as saídas da vida de Salomão? Pedro liga esse ponto aqui na mente de Pedro é uma coisa só, ele está na sequência, ao que ele havia dito aos cristãos no verso 9. Vejam aí no verso 9, vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa,
Vocês são povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, abstenham-se dessas paixões que militam contra a alma de vocês. Essa é a primeira exortação de Pedro. A segunda está aí no verso 12, sobre o nosso procedimento em relação ao mundo, que é manter exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios. Aqui ele começa um argumento extremamente importante. Veja aí verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Percebam, vamos acompanhar o pensamento de Pedro. O que ele está na cabeça dele pensando aqui? Nós somos regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, eterna, celestial. Nós que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, nação santa. Mas ainda estamos como peregrinos nesse mundo. Portanto, enquanto estamos de passagem, segundo a exortação de Pedro, mantenham exemplar o procedimento de vocês diante dos gentios. Mantenham exemplar o procedimento de vocês. Esse deve ser o procedimento dos cidadãos do reino celestial. Exemplar em meio aos gentios. Gentios aqui nesse texto se refere aos ímpios, aqueles que não creem em Jesus. Os que não creem em Jesus. Nós vivemos nesse mundo como estranhos, como considerados estranhos. E o que Pedro está dizendo é que a nossa vida ela deveria refletir os valores e os princípios da nossa cidadania, que é celestial, além da luta interior que nós temos no verso 11. Esse é o procedimento de vocês. O nosso estilo de vida, meus irmãos, deve ser distintamente cristão. Distintamente cristão. Muitos cristãos não atentaram para esta realidade, porque as suas vidas não refletem alguém que foi regenerado, que é uma nova criação em Cristo Jesus. E como eu disse, viver assim é uma contradição em termos de entre profissão de fé e conduta. Leiam a carta de Tiago, meio-irmão de Jesus. A estrutura maior dela é essa aqui. A incoerência do povo de Deus entre profissão de fé e conduta e prática. Essa é uma das estruturas da carta de Tiago. E vejam o propósito do procedimento exemplar aqui que Pedro dá. Vivam assim. Para que, ele diz, quando ele introduz para que, ele está falando do propósito. Ele fala agora contra acusações. É por causa das acusações. Vejam só. Para que naquilo que falam mal, falam contra vós como de malfeitores. Quando acusarem vocês de praticarem o mal, de serem malfeitores, porque a acusação virá. Nós sabemos disso. Por parte dos ímpios. Sempre veio e nunca vai faltar. Contra o povo de Deus. Isso no primeiro século já era comum. Por isso que Pedro está escrevendo. Já no primeiro século, os cristãos eram acusados de maus cidadãos, e de desleais ao imperador, de ateus, porque não adoravam os muitos deuses de Roma, e nem queimavam incenso ao imperador em praça pública, não adoravam o imperador, que era considerado o filho dos deuses e um deus, o que consistia num desafio às autoridades. Muitas vezes eles eram acusados com falsas acusações que os levavam à prisão e à morte. Na verdade, no primeiro século, na metade do primeiro século, os cristãos constituíam uma minoria que quase sempre eram objetos de maledicência e de perseguição. A hostilidade era muito grande já desde da segunda metade do primeiro século. Embora a grande e terrível perseguição contra a igreja não tenha começado oficialmente antes do reinado de um imperador chamado Domiciano, no ano 95, ou de Trajano, que foi talvez pior dele, só o Diocleciano, a partir do século II, ainda que não tenha começado a grande perseguição, os cristãos sofreram fortes perseguições e sofrimentos locais e acusações por parte tanto de judeus quanto dos pagãos.
Em primeiro lugar, pelos próprios judeus que perseguiam seus patrícios, aqueles cristãos judeus, aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo. Os judeus agiam como delatores dos cristãos às autoridades romanas, dizendo que os cristãos estavam adorando outro senhor, a não o César, a não o imperador. Mais à frente, já pelo próprio Império Romano, esse imperador aqui que Pedro vai tratar na segunda parte, que era Nero, um dos piores, ele que começou a primeira perseguição, os cristãos, quando ficava evidente que o cristianismo já não era uma seita do judaísmo, mas era uma religião que estava crescendo no cenário. Os cristãos levavam a culpa por desastres naturais, econômicos, circunstanciais, eram hostilizados por pagãos, acusados de ateus, de se reunir para paixões lascívias, incestuosas, canibalismo, exclusão social, violência. E Pedro diz, para que naquilo, veja o ponto de Pedro, em que eles acusarem vocês de malfeitores, de praticarem o mal, observando as vossas boas obras, eles querem acusar de vocês. Ao acusarem vocês, eles observando, a palavra observar aqui é um exame detalhado da vida de vocês e contínuo, esse é o termo observar. Eles estão detalhadamente observando vocês, a vida de vocês, quando os ímpios acusarem de vocês de praticarem o mal, e eles examinarem a vida de vocês e observarem o procedimento de vocês, as acusações deles se tornam infundadas. Cala a boca deles. Se tornam infundadas. Eles ficam mudos quanto às acusações, mas, veja o final do verso, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eles vão glorificar a Deus. Eles ficarão mudos, porque não vai ter fundamento por causa do procedimento das boas obras de vocês. E vão glorificar a Deus eles no dia da visitação. Há várias interpretações quanto ao que significa aqui, quanto ao quando, que dia é esse, e como esses ímpios glorificam a Deus. Eu não vou gastar tempo com isso aqui, mas a que mais parece provável é que esse dia da visitação não se refere ao juízo final, mas é uma ocasião específica da misericórdia de Deus vinda até esses gentios não crentes pela pregação do Evangelho, na qual esses não cristãos eles aceitarão a oferta da salvação e eles glorificarão a Deus em gratidão. E o testemunho dos cristãos foi fundamental para isso. Quando eles glorificarem a Deus, eles vão dizer, o testemunho dos cristãos teve fundamento nisso. O procedimento, a vida exemplar deles no nosso meio teve testemunho. É nisso que redunda um bom testemunho. É nisso que redunda um procedimento exemplar. Este é o alvo de Pedro. Após esses ímpios acusadores acusarem os cristãos de praticarem o mal e verificarem detalhadamente a vida deles, procedimento exemplar, as críticas são desfeitas, eles emudecem, mas o nome de Deus é glorificado na visitação. Meus irmãos, o impacto do nosso procedimento diante do mundo. Veja o impacto. Nos abster dos costumes deles, mas evidenciar o nosso procedimento de salvos e remidos. É isso que Deus espera de nós. Então, resumindo essa parte, nosso relacionamento e procedimento em relação ao mundo. Primeira exortação, abstenham-se das paixões carnais que militam contra a alma. Segunda, seja exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ok? Vamos para o segundo aqui então, dos versos 13 a 17, nosso relacionamento e procedimento diante das autoridades civis. Aqui Pedro, ele começa a introduzir, nós veremos a partir daqui também, o tema da submissão. E ele reafirma o ensino de Paulo aqui, que é muito conhecido por nós, endereçado à igreja de Roma, onde Paulo ensina que as autoridades legítimas, as autoridades legítimas são instituídas por Deus para a espada do malfeitor e para o louvor, para o bem do povo, do cidadão de bem. Pedro afirma que o cristão, aqui ele vai dizer isso, que ele deve se submeter às autoridades por causa do Senhor, ou seja, como peregrinos nesse mundo de passagem, as leis terrenas devem ser seguidas
por causa do Senhor, desde que não force o cristão a desobedecer à própria lei de Deus. Nós veremos isso agora. Veja aí o verso 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, primeira parte do verso 14 ainda, quer as autoridades como enviadas por ele. Vamos lá, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, verso 13 e 14. É importante entender o contexto. Roma era a capital do império. Os romanos já haviam instaurado a chamada Pax Romana, que era um longo período de relativa paz gerada pelas armas e pela Roma, acima de tudo, era um poderio militar e pelo autoritarismo do Império Romano. Ela se iniciou 28 anos antes de Cristo com o imperador Augustus e que ele declarou o fim das guerras civis na época, e ela durou até a morte do imperador Marco Aurélio no século II, já no ano 180 depois de Cristo. E Nero é o imperador desse período de Pedro e do período de Paulo. Nero reinou do ano 54 ao ano 68. E não era uma democracia. É bom entender o contexto. Essas orientações de Pedro, porque nós associamos com a democracia de hoje. Não era uma democracia. Era uma monarquia absoluta. Aqui. Nero era um tirano. Ele foi o primeiro a perseguir os cristãos. Ele foi o primeiro. A história nos diz que ele foi um dos homens mais cruéis que houve entre os imperadores. Pedro e Paulo foram mortos por Nero, os dois apóstolos, em seu reinado. A história diz que ele matou a mãe, matou o seu irmão. E o que sobraria para os apóstolos e discípulos de Cristo? Nero seria aquele que incendiaria Roma poucos anos depois, talvez 3 ou 4 anos depois de Pedro escrever essa carta aqui, e ele botou a culpa nos cristãos. E logo todo mundo creu, por conta das acusações que nós recentemente mencionamos aqui. Todo mundo culpou os cristãos por causa disso. Os cristãos foram trazidos, foram presos e foram queimados. Muitos sofreram por causa disso. E muitas outras coisas. Além de promover a idolatria e começando pelo próprio imperador. O imperador era o supremo governante de toda a estrutura governamental de Roma, que era vasta. Tinha o Senado romano, os governadores de províncias, os administradores, os procônsules, recolhedores de impostos, fora o exército romano que estava em cada cidade para manter a paz e sufocar qualquer tipo de provável rebelião. Então, Pedro, contemplando toda essa estrutura romana, e o próprio imperador, Pedro diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Se sujeite às autoridades civis como um dever cristão. O termo sujeitar, o sentido é de obedecer mesmo. A implicação aqui é que o cristão deve reconhecer a autoridade como instituída por Deus. E ele enfatiza que a nossa submissão deve ser a toda instituição humana ou a toda autoridade constituída entre os homens. Deve haver uma sujeição. E Pedro discorre. Quem são elas? Quer seja o rei como soberano, a autoridade máxima, aqui o imperador supremo. Verso 14, quer as autoridades como enviadas por ele, os governantes, aquelas pessoas que exerciam autoridade em nome do governo, do imperador nas províncias, que os cristãos estavam aqui, espalhados, nessas 5 províncias. E Pedro aponta a incumbência das autoridades. Eles são tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Ou seja, uma das funções dos governantes era julgar os que procediam errado, como maus cidadãos, e recompensar a todos, seja cristãos ou não, aqueles que agem corretamente como bons cidadãos. E isso funcionava, irmãos. Funcionava. Eu sei que nós temos a mente moderna e pós-moderna de que não funciona. Né? O plano do ideal não funciona. Mas funcionava, salvo as exceções. A prova é que mataram Jesus. Roma crucificou a Cristo e era inocente. Mas, salvo as exceções, isso funcionava. Cidadãos de bens eram recompensados. Nós temos notícia e informação de que até
Até mesmo isenção de impostos havia para bons cidadãos, com procedimento exemplar na época. E Roma condenava o mau cidadão mesmo, ele era executado. Era executado. Então isso funcionava, por isso que Pedro ele discorre. E nós temos que lembrar o contexto aqui. Esses cristãos a quem Pedro escreve, estão passando por sofrimentos, provações, perseguições, e pense na hostilidade que eles estavam enfrentando aqui, o que trazia muita dificuldade e desencorajamento para a fé. Até mesmo sobre esse ponto aqui, porque talvez já houvesse questionamentos entre eles. Qual seria a nossa relação e atitude diante desse governo, para esses cristãos espalhados aqui? Essas autoridades espalhadas entre as províncias. O que fazer? Como é que nós devemos nos portar? Estamos sofrendo hostilidades, estamos à mercê de tudo isso? Considerando o contexto, Pedro diz: sujeitai-vos a toda a instituição humana, quer seja o rei, quer seja soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. É claro que eu não vou deixar de, porque eu sei que levanta-se a pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: significa então que essa obediência significa então obediência e submissão ilimitada, até mesmo quando a ordem do magistrado civil, das autoridades, esteja em conflito com a vontade de Deus, revelada na Escritura? Até mesmo quando ultrapassa os princípios bíblicos? Quando nós observamos o todo da Escritura, nós chegamos à conclusão que não. Que os direitos de César, do Estado, terminam quando começam ou quando ferem os de Deus. Os direitos de César, eles vão até quando ferem os de Deus. Ou seja, nós obedecemos até quando a nossa obediência não implica em desobediência a Deus e a sua vontade revelada na sua palavra. Deus que está acima de todas as esferas humanas. Deus é o soberano e Ele estabeleceu esferas na sociedade, mas todas devem prestar contas a Ele em última instância. Ele institui, mas Ele é a autoridade suprema. Isso é muito bem demonstrado em várias partes do Antigo Testamento e do Novo Testamento, quando homens e mulheres de Deus desobedeceram reis, governos, autoridades, exatamente porque foram chamados a obedecerem a Deus em primeiro lugar, antes dos homens. Temos o exemplo das parteiras do Egito, temos o exemplo do profeta Daniel, temos o exemplo dos seus amigos na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, temos o exemplo dos apóstolos. Aliás, o próprio Pedro fez isso. Pedro, que está escrevendo, fez isso. Atos capítulo 4, 19 e Atos capítulo 5, verso 29. Quando o Sinédrio, eles são chamados diante do Sinédrio, a autoridade maior judaica da época, ele, João e Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vocês têm que parar de falar, de pregar o nome de Jesus. Não, nós não podemos deixar de falar e anunciar o que temos visto e ouvido. E mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então esse é o ponto. Nós obedecemos enquanto a nossa obediência não implica em desobediência a Deus e a sua palavra. Esse é o limite. E esse era um dos procedimentos exemplares que Pedro estava requerendo dos cristãos, mesmo em meio aos sofrimentos, a sujeição voluntária às autoridades instituídas, desde que não desobedeçamos a Deus. Não esteja conflito com a verdade revelada de Deus. E Pedro diz que essa expressão, veja aqui, é importante, eu queria mencionar esse ponto a vocês. A expressão toda instituição humana, ela aponta para um fato importante, de que os cristãos eles devem proceder, e eles podem proceder exemplarmente, e se sujeitarem e viverem como bons cidadãos, debaixo de qualquer regime humano. Toda instituição humana. Aqui era a monarquia absoluta mesmo. Mas hoje existem diversas formas possíveis de governo. Nós estamos numa democracia, num Estado democrático de direito. Mas existem muitas outras, que são instituições e formas de governo humano. Mas que, independente de qual seja, qual o país que o cristão esteja vivendo, exceto a anarquia não. A anarquia não encaixa aqui.
Isso é completamente equivocado e errôneo. Nós não aceitamos. Exceto a anarquia, o cristão pode se submeter a toda instituição humana, seja o país que ele viver. Porque é um princípio, não tem a ver com forma de governo específica, mas é um princípio. E Pedro vai dizer isso aqui, que qual é por que é um princípio? Porque ele vai tratar qual é a nossa motivação para isso, está aí no verso 13. Ele vai dizer que é por causa do Senhor. Você faz isso por causa do Senhor. O que é por causa do Senhor? Como parte da sua devoção, como parte do seu culto a Deus, como parte da sua obediência a Deus, de quem procede toda a autoridade. Então, por isso que eu me submeto, porque em última análise, eu estou me submetendo ao Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Nenhuma autoridade foi dada que não venha de Deus. Então, eu faço isso por causa do Senhor. Então, Pedro conclui, e esse é o ponto de Pedro. Por que os cristãos deveriam se sujeitar e ter um bom procedimento diante das autoridades? Primeiro, por causa do Senhor. Segundo, porque elas são enviadas para o castigo dos que procedem mal e para recompensar os que procedem corretamente. E aí, no verso 15, percebam aqui que Pedro ele volta ao argumento do verso 12. Ele vai voltar ao argumento do verso 12. Ele vai dizer que é para emudecer a ignorância dos insensatos. Esse é um outro argumento que ele utiliza aqui. Ele acaba dando mais uma razão para a nossa submissão e procedimento diante das autoridades. Mas o ponto dele é remontar o argumento que ele disse no verso 12. Veja aí no verso 15. Porque assim é a vontade de Deus. Assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos sensatos. Façam o que é correto, se sujeitem às autoridades, procedam corretamente como cidadãos peregrinos nesse mundo que são. Assim é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que pela prática do bem, por praticarem o bem, vocês façam emudecer a ignorância deles. Se os cristãos do tempo de Pedro tivessem se recusado a obedecer à lei romana, quando não contrariava a lei de Deus, do tipo, parem de pregar o evangelho, vocês não podem mais fazer isso, eles teriam dado aos seus inimigos as provas necessárias para acusá-los de conduta ilegal. Você está dando, como a gente diz aqui, você está dando a faca e o queijo na mão das pessoas para acusarem vocês. Mas se procederem corretamente, se vocês viverem como cidadãos, dando bom testemunho como cidadãos, a conduta de vocês deixará os acusadores de vocês sem palavras. Vai calar a boca. Deixa sem palavras. Eles são, Pedro diz, eles são ignorantes. A palavra aqui é porque ele está se referindo aos pagãos. Eles são pagãos que vivem e falam na ignorância. Eles não têm conhecimento da nossa fé. Eles não têm conhecimento da verdade. E quando eles acusam, eles falam porque são tolos, são insensatos. São ignorantes e tolos. Portanto, a maneira de deixá-los emudecidos, a maneira deles ficarem sem palavras é pelo procedimento exemplar, sujeitando-se, praticando o bem diante do mundo e diante das autoridades. Percebam o argumento de Pedro? Esse é o argumento do apóstolo Pedro. Para calar a boca mesmo de quem, de maneira ignorante e insensata, nos acusa do que não sabe. Pelo procedimento, pela sujeição, pela vida de bons cidadãos que somos da pátria celestial, mas que enquanto peregrinos nesse mundo. E versos 16 e 17, Pedro conclui essa sessão sobre a submissão às autoridades, dizendo aos cristãos como deve ser a conduta deles na sociedade então. Como é que deve ser a conduta dos cristãos? Ele vai dizer 4 coisas aqui. Esses versos estão ligados à orientação central do verso 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana, quer seja rei, quer as autoridades enviadas por ele. Verso 16, como pessoas livres que são. Essa é a união, você liga o verso 13 e 14 ao 16. Se sujeitem, e é assim que você deve se conduzir na sociedade, como pessoas livres que são. Vocês estão sofrendo perseguição, estão sofrendo pressão.
hostilidades, mas vocês foram livres. Vocês são libertos, vivam como pessoas livres. Vocês não estão aprisionados. Isso não é uma contradição, ser livre com uma submissão ao Estado, porque essa submissão é um ato de quem é livre, de obediência voluntária, de obediência amorosa por causa do Senhor. O cristão é livre do poder do pecado. O cristão é livre da condenação eterna, ele é livre da culpa do pecado. E ele é livre para servir a Deus, para amar os irmãos, servir ao próximo e fazer o que é correto diante de Deus. Ele é livre para isso. Nós nos submetemos voluntariamente por causa do Senhor. Se submetam, obedeçam, se conduzam assim, como pessoas livres que são. Percebam que não perceba o ponto dele aqui. Segundo, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, que é o segundo argumento. Não usando essa liberdade que temos como desculpa para pecar ou proceder mal. Você não pode achar que porque é livre, confundir liberdade com libertinagem. Não confunda liberdade com libertinagem. Como desculpa diante do erro. A nossa liberdade nunca foi liberdade para pecar. Nunca deve ser utilizada como licença por pretexto de malícia. Talvez alguns cristãos estivessem pensando nisso nessas províncias. Então eu sou livre. Mas essa liberdade, diz Pedro, não pode ser utilizada como pretexto para proceder mal, para a malícia, que é o que Paulo diz em Gálatas 5,13. Porque, irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Porque às vezes acontece isso. Eu sou livre, então eu posso fazer o que quero. Não. Nós somos livres para servir a Deus e servir aos nossos irmãos voluntariamente e viver corretamente diante de Deus. Deus nos chamou para isso. Somos nação santa de Deus. Terceiro, como pessoas livres, não usando da liberdade para dar pretexto, mas vivendo como servos de Deus. Ele diz aí, não vivemos assim porque nos submetemos, nós vivemos assim porque nos submetemos a Deus, somos servos de Deus, Deus é o nosso Senhor. Houve uma mudança de senhor aqui, de senhorio. Saímos das trevas para a luz, do reino de Satanás para o reino de Deus. Somos servos dele, não servos mais do pecado. Temos um outro Senhor e a ele nós servimos. E ele encerra aqui no verso 17. Tratai a todos com honra. Como deve ser o nosso procedimento na sociedade então? Tratem todos com honra. A palavra aqui é respeito. Trate todas as pessoas com respeito. Segundo, ame os irmãos. Ame os cristãos, ame os irmãos em Cristo, ame fraternalmente. Temei a Deus e honrai o rei. Perceba que o rei nós respeitamos, nós honramos, porque ele está investido de uma autoridade que foi dada por Deus. Mas temer é somente a Deus. Temer, nós tememos a Deus. Nós honramos o rei, mas nós tememos a Deus, acima de tudo. Como é que nós concluímos isso aqui, meus irmãos? Essa passagem de Pedro aqui, que eu procurei trazer esse resumo, tem muita coisa imbuída aqui nesse texto. Esses dois assuntos, como eu disse, extremamente, ao longo da história da igreja, desafiadores para a vida do cristão, não só de compreensão, mas de prática de vida. Para resumir aqui, para ficar encaixado na nossa mente, tá? Para que a gente vá para casa sabendo o teor todinho. Nosso relacionamento e procedimento para com o mundo. Primeira exortação, abstenham-se das paixões carnais que militam contra a alma. Segundo, seja exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para com as autoridades, sujeitai-vos a toda instituição humana, quer as autoridades como enviadas por ele, quer seja o rei soberano. Primeiro, por causa do Senhor. Segundo, porque elas são enviadas para castigo dos que procedem mal e para recompensar os que procedem corretamente. Porque assim é a vontade de Deus para a vida de vocês, que praticando o bem, vocês emudecem a ignorância dos insensatos e tolos. Como pessoas livres que são, não usando da liberdade que temos como desculpa para proceder mal, mas vivendo como servos de Deus, tratando todos com honra, amando os irmãos, honrando o rei e temendo a Deus. Assim nós concluímos. Esta é a sessão de Pedro
do sermão desta manhã. Algumas aplicações finais aqui, queridos, que eu creio ser de extrema importância para as nossas vidas. O que é que nós podemos aprender com este ensino do apóstolo Pedro? Em primeiro lugar, seja exemplar o meu e o seu procedimento no meio dos gentios. Irmãos, isso é muito importante. Paulo descreve melhor para nós isso quando ele, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 2, versos 23 e 24, e se dirigindo aos judeus da sua época, ele diz o seguinte: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Ou seja, você que é judeu, que se diz filho de Abraão e que recebeu a lei de Deus na sua mão, mas você desonra a Deus pela transgressão dessa lei. E aí Paulo diz: pois como está escrito, o nome de Deus, ele é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Você recebeu a lei de Deus, tem a palavra de Deus na sua mão, revelação especial, mas quando você transgride a lei, o nome de Deus publicamente é blasfemado publicamente entre os gentios. Quantas vezes isso tem acontecido, queridos? Cristãos, por conta que receberam a revelação especial de Deus, que professam a fé em Jesus Cristo e que têm as leis de Deus, a palavra escrita de Deus, pela transgressão dessa lei publicamente, o nome de Deus é blasfemado por causa deles, por causa desses cristãos. Há uma necessidade de compreendermos que a conduta, as obras e as palavras dos cristãos, a nossa vida, ela é constantemente avaliada pelos não cristãos que querem detalhadamente e continuamente averiguá-la para ver se estamos vivendo aquilo que professamos. Se você está vivendo aquilo que você professa. E muitas vezes esta avaliação tem sido motivo de escândalo, de mau testemunho entre os não cristãos, e o nome de Deus tem sido blasfemado por causa deles, por causa desses cristãos. Isso tem sido uma vergonha. Muitas pessoas não querem vir ao nosso arraial exatamente por causa do procedimento de muitos cristãos. E outro ponto importante com isso, o segundo ponto aqui, é o meu e o seu testemunho diante destas pessoas e das autoridades. Como Pedro diz, é isso que cala a boca deles. É isso que emudece os tolos e ignorantes, aqueles que não têm o conhecimento da verdade, aqueles que não têm o conhecimento de Deus, mas nos acusam de procedermos mal, nos acusam de malfeitores e falam todo o mal contra nós. É isso que Pedro diz, o testemunho, o nosso bom procedimento diante deles e das autoridades, é isso que pode contribuir para que o nome de Deus seja glorificado no dia da visitação. Meus irmãos, falar contra nós como praticantes do mal, mas injustamente, isso não nos afeta. Jesus disse isso. É mister que isso aconteça. Perseguir os profetas antes de vocês. Perseguirão a vocês também. Vocês são bem-aventurados por isso. Mas o problema é quando as pessoas falam mal ou contra nós com acusações e estas acusações procedem, quando elas têm procedência. E aí é nós que ficamos calados, em vez de ser o contrário, ao invés de ser o contrário. Mas, segundo Pedro está nos orientando aqui nessa manhã, o nosso procedimento e o nosso testemunho pessoal diante do mundo, ele tem um impacto profundo. Primeiro, as críticas são desfeitas, os tolos emudecem, eles emudecem, ficam silenciados, e o nome de Deus é glorificado na visitação. Atente para isso. Atente para o seu testemunho pessoal. Atente para o seu procedimento no meio dos gentios, para que o nome de Deus seja glorificado e não blasfemado. Terceiro lugar, sujeite-se às autoridades por causa do Senhor. É um dever cristão. Nós fazemos isso pelas motivações corretas, voluntariamente, por amor e por sujeição a Deus em primeiro lugar, que é o soberano sobre todas essas autoridades.
Todas elas, todas as esferas da sociedade estão debaixo da soberania de Deus, que está acima de todas elas. E todas elas devem prestar contas a Deus, porque Deus é o soberano sobre elas. Assim como nós prestamos contas a Deus e por causa do Senhor, por amor ao Senhor, como parte da nossa devoção a Deus, nós nos sujeitamos às autoridades. Nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. Qual é o limite? Quando leis são passadas contra a nossa consciência cristã e contra a palavra de Deus, então eu e você ficamos desobrigados a cumpri-la. E esteja pronto para isso. Estamos desobrigados a cumpri-la. Como dizia o reformador alemão Martinho Lutero, a nossa consciência deve estar cativa a Deus e às Escrituras, acima de todas as coisas. Por isso, quando leis são passadas, e aqui é o limite, contra a nossa consciência e contra a palavra de Deus, estamos desobrigados. Do contrário, sujeitemos às autoridades por causa do Senhor. E por último, queridos, você é livre. Nós somos livres. Cristo nos libertou da culpa do pecado. Cristo nos libertou do poder do pecado, da escravidão do pecado e da punição do pecado, que é a morte eterna. Dê glórias a Deus por isso. Agradeça a Deus porque hoje somos livres, regenerados, como Pedro vem expondo. Então, a nossa vida, por conta disso, não só gera gratidão, louvor a Deus, mas ela tem implicações práticas que a evidenciem. E esse é o contexto da carta de Pedro. Por isso, não usemos dessa liberdade para dar ocasião à carne. A liberdade não é desculpa para pecar. Liberdade não é libertinagem, como desculpa para proceder mal. Você é livre para servir a Deus. Nós somos livres para servir a Deus de todo o nosso coração. Houve uma mudança de Senhor. Hoje somos servos de Deus e não mais do pecado e do mundo e de Satanás. Portanto, sirva a Deus, tema a Deus, trate a todos com respeito, honre as autoridades, ame os irmãos e glorifique a Deus através da sua vida. Que Deus nos abençoe.